Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de acordo segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Mateus, Marcos, Lucas. O João seria o quarto evangelho, mas é o terceiro. Lucas, que Paulo fala lá em Colossenses 4, 14, por aí. Lucas, o médico amado. Ele era da medicina. Lucas, o médico amado, e tornou-se um seguidor de Jesus. Lucas 24, começando pelo versículo 3. E entrando no sepulcro, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Toda a igreja? Por que buscais o vivente entre os mortos? Só os homens? As mulheres? Glória a Deus, não está aqui, mas ressuscitou. Não está aqui na sepultura, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Ele não está mais na sepultura, ele ressuscitou e é vivo para todo sempre. É interessante que em Apocalipse, abram rapidinho, não fazia parte do script, tem outro, mas vejam Apocalipse capítulo 1, como gosto deste versículo que agora me veio ao coração. Em Apocalipse capítulo 1, então vai dizer que ele está vivo para todo o sempre. Ele está vivo para todo o sempre. Aquele que tem a chave do Hades, aquele que tem a chave da morte, ele está vivo para todo sempre. A igreja dizendo: ele está vivo para todo o sempre. E dizemos amém e amém, porque ele está vivo para todo o sempre. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva e que é eficaz. Obrigado, Pai, porque pela fé podemos recordar a morte, a ressurreição e a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, que voltará com poder e grande glória, e todo olho o verá. Obrigado, Pai, pela grande esperança da ressurreição, e pela esperança e pelo testemunho dos 2 anjos dizendo: ele não está aqui, ele não está na sepultura, ele ressuscitou. Obrigado, Pai, por esta palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pela citação da palavra de Deus, havia várias orientações do próprio Jesus sobre a sua ressurreição. E também em Isaías, também textos proféticos nos Salmos, sempre apontando para a ressurreição. Mas nós podemos, no primeiro momento, lembrar o seguinte:
os discípulos só entraram numa verdadeira órbita, ou numa verdadeira dimensão espiritual, após o Pentecoste. O Pentecoste ativou e reativou aquela palavra rema, aquela palavra forte no coração de cada discípulo. Foi um poder todo especial, como estava profetizado ainda no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando nós podemos ler, e lá também numa jesuicidência, havia o quê? 2 anjos vestidos de branco. Em Atos, isto é conferido em Atos capítulo 1, versículo 10. Deixa eu localizar aqui. Atos capítulo 1, versículo 10, quando está escrito: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Jesus subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Lá fala vestes resplandecentes, apenas um detalhe a mais do médico, porque no 8 é dito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até aos confins da terra. Repito, pois, que o poder de Pentecoste reativou em cada apóstolo, em cada discípulo, uma chama forte do poder do Evangelho. E podemos perceber isto que em Lucas capítulo 24, do texto inicial, no versículo, a partir do versículo 23, para se resumir, os discípulos a caminhos de Emaús, eles ainda não estavam entendendo nada, não se lembravam de nada, não tinha assim a chama de uma palavra rema, ardendo em seus corações. E eles então comentam, no versículo 21, parte final: e já hoje, o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram, mas ainda não houve ressurreição. E não, no versículo 23, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Mas esta palavra ainda não havia penetrado no coração de Simão Pedro, por exemplo. E alguns dos que estavam conosco, Lucas 24, 24, foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Nesta declaração, Jesus está dizendo: vocês são lerdos. É como se ele quase quisesse dizer: vocês são retardados na fé. Retardados na fé. Ó nécios, ó lerdos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Quer dizer, os profetas falaram da morte, da ressurreição e também da esperança maior, a volta do Rei Jesus. E a gente percebe que após o Pentecoste, a promessa citada em Atos 1:8 e numa jesuicidência também citada neste capítulo que estamos a olhar, Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai,
ficai, permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando isto aconteceu, a chama, o fogo do Espírito Santo passou a arder fortemente no coração dos apóstolos, no coração de todos os discípulos. Isso sempre fará a diferença, o poder pentecostal. A palavra recomendada em Atos 8 ou em Lucas 49. Lucas 24, versículo 49. Por isso que mais tarde os discípulos poderiam dizer: não podemos deixar de falar daquilo que temos crido e conhecido, porque eles estavam encachaçados do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Admira-se quando alguém diz: eu não sei falar de Jesus. Mas no dia que o poder pentecostal te pegar, você vai ter facilidade, disposição, boa vontade, impulso espiritual para falar de Jesus. Na experiência também de Atos 13:58, confirmando o poder pentecostal, daquele que não está mais na sepultura, mas daquele que vive e reina para todos sempre, e tem a chave do Hades, tem a chave da morte. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Atos 13:58 registra: os discípulos estavam cheios de depressão, cheios de desânimo, cheios de tristeza, cheios de angústia, cheios de medo, de insegurança. Não, eles estavam cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. Era um poder pentecostal que estava sobre eles. E numa Jesuicidência lá em Mateus 28:18, Jesus reafirmou este propósito, como que homologando quando disse: edote. Qual foi a expressão? Edote. Acaba de me ser dada toda exousia, toda autoridade nos céus e na terra. E é interessante, Emerson, que no original é assim, Daniel: acaba de me ser dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, o poder pentecostal estava presente, cumprindo-se a palavra de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis batistas, e ser-me-eis presbiterianos, e ser-me-eis tal denominação, e ser-me-eis minhas testemunhas. Embora você possa ser filiado ou ligado a algum segmento evangélico, mas o plano de Deus é que você tenha o poder pentecostal dentro da sua vida para fazer a diferença. Por isso que Jesus aponta: ó retardados, ó lerdos, ó preguiçosos de coração, para acreditar tudo o que os profetas disseram.
Eu só acredito em algumas coisas, não acredito mais nisso, não. E o segredo, acreditar em tudo. Como quer dizendo, eu creio pela minha fé. E acredito em tudo quanto está escrito nas Escrituras, em Moisés, nos profetas, eu creio. E eles estavam tão titubeantes com a ausência do poder pentecostal, que Jesus então, no versículo 27, procurou mostrar, já chamando a atenção no 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes a paciência de Jesus, o que dele se achava em todas as Escrituras. Ele fez um passeio pela Bíblia, começando por Moisés. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele que era de Emaús, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram a Jesus, e não sabiam que era Jesus, dizendo, fica conosco, uma linguagem de cortesia oriental, como hoje nós podemos, fique mais um pouco, fique para o café, para a janta, para o almoço, fique conosco, porque já é tarde, é escuro, declina o dia, e entrou para ficar com eles. E aqui é um quadro muito lindo, onde Jesus se pode revelar. Orando na montanha, é bom orar na montanha. Onde Jesus pode se revelar, numa sala Jaboque, numa sala chamada Peniel. Onde Jesus pode se revelar, quando o louvor estiver mais intenso, mais forte. Pode acontecer também. Mas percebam, Lucas 24, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, e não na mesa, sentado na mesa, mas comendo pão à mesa, acraseado, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Interessante que hoje muitas pessoas comem, tomam café e janta e almoço quase como jumento. Não sei se o jumento agradece, acho que o jumento não agradece a comida. E aqui a gente vê uma lição preciosa. Ele é acolhido na casa, tem o pão, normalmente eles tinham assim o pão, o suco de uva, o vinho, tiroche, havia mel, ou tâmara, passas, uva seca, mas o forte era o pão, E ele, tomando o pão, o abençoou. Você tem feito isso na hora da refeição? Tem superado o jumento? Agradecendo? Ele, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. O que é que diz o versículo 31? Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Ele estava vivo, ele é vivo. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nosso coração, em nós nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11. Vem Simão, não se sabe qual a segunda pessoa, uns acham que seria a esposa, alguém, e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor,
E agora eles estavam se preparando para Pentecoste. Ressuscitou, toda a igreja, levante a sua mão direita. Ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E ele diz, já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceram no caminho. E como deles foi conhecido no partir do pão. É como se dissesse a comunicação do Evangelho, Marina. A evangelização no partir do pão. E eu já vi isto fazer efeito. Você chama assim alguém, o ímpio está assim em sua casa, aí você fica todo formal. Já vai, às vezes o ímpio já vai pegando no arroz. Você tem autoridade. Antes, porém, todavia, vamos agradecer a Deus a bênção desta comida, desta provisão. E você ora, e aquilo vai criar algum impacto. Esta atitude de Jesus criou impacto sobre aquelas duas pessoas. Abençoou, abriram-se então os olhos e conheceram que era Jesus. À mesa, assentados, à mesa, no partir do pão, e você tem sempre esse privilégio, mesmo estando sozinho. É claro que, por exemplo, eu não faço essas orações religiosas na hora da comida. Então você manda alguém orar, e às vezes é até um pouco tarde, né? 12:30, 12:45, e a pessoa, Pai amantíssimo, aí vai lá em São Miguel Paulista, vai lá na Pedreira, vai lá no Taqueirão, vai lá em São Mateus, vai lá no Brooklyn, aí lembra de orar pela sogra, lembra de orar. E eu me lembro que na casa da minha sogra, e o meu cunhado hoje no Japão, ele fala, mas faça a oração do Aguinaldo. Eu pego o prato assim, Pai, muito obrigado pela tua provisão, no nome de Jesus, amém. Não é fome, é objetividade, não é? Há momento de orar longamente, não é? A não ser que alguém fale, olha, nesta oração vamos orar, eu soube, uma pessoa precisa de oração, aí é claro que a gente é flexível. Mas o pessoal tem a mania de fazer um discurso na hora desta oração, tendo tomado o pão, abençoou. Jesus certamente disse assim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehema minaharatis. Amém. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que fizeste com que o pão saísse do seio da terra. Amém. Uma oração linda? Uma oração. E é por isso que eles reconheceram a Jesus. Viram algo diferente. Assentados à mesa. E esta é também uma grande lição. Porque muitas vezes nós somos por demais religiosos. E não nem temos aquela ideia que pode acontecer a ação do Espírito de Deus na hora da refeição. Na hora da refeição não é hora de comentar pontos negativos ligados à igreja, ou isto ou aquilo. Até em visita. Eu me lembro, Daniel, já recém-chegado entre nós, né? Já no novo mover, no passado, ele foi a nossa ovelha. E ele convidando, eu falei assim, Daniel, nunca, nem quando convida uma família para almoçar ou para jantar, não discutir problemas. Alguém fala, pastor, estou aí, bispo, estou com um problema, eu vou à sua casa, na nossa casa, não aceito. O lar deve ser um ambiente aconchegante. Marque, até se mora em apartamento, lá em alguma sala, sempre tem alguma sala de receber visitante para contar problema. Mas o lar não deve ser ambiente de problema.
o pastor Wagner, reverendo Wagner da Igreja Metodista, ele fala assim: minha esposa e eu fizemos um pacto logo no início do nosso casamento, não discutirmos problemas de igreja na nossa casa. É igual, por exemplo, você tem um dia, não precisa ser algo ministerial não, você trabalha em uma empresa, um dia intenso, você vai para sua casa, sua esposa está lhe esperando, você vai lá para contar o problema. Não, relaxe, tome um banho, coloque uma bermuda gaúcha, né? Mude de assunto, coloque uma música, não é isso? Pegue o pão, obrigado, Pai, por este dia de bênção e de vitória, e obrigado pelo aconchego do meu lar, e pela comunhão no partir do pão. Amém. Não precisa fazer uma oração quilométrica, de ir lá no Ceará, de voltar a Ichuí, e Quipopó, e não sei o que lá, e Cabrobró. Oração curta e objetiva. E portanto nós percebemos, analisando Lucas 24, nesses textos, que eles ainda não tinham a chama pentecostal. A chama do poder pentecostal é muito importante na vida da pessoa. A palavra de Deus diz em Efésios: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Billy Graham disse que uma ocasião ele estava numa determinada igreja, um domingo pela manhã. Quase sempre as igrejas norte-americanas são fortes no domingo pela manhã. E ele estava sentado ao púlpito, e eis que chega, entrando na igreja, pasmem, um diácono bêbado. Um diácono bêbado. E aquilo criou impacto, criou escândalo. E o pastor então, como que, querendo salvar a pátria e resolver aquilo instantaneamente, no lugar de pedir Moisés para retirar Ioda, retirar aquele bebum, o pastor teve uma ideia logo de fazer uma assembleia. A Batista gosta de assembleia, uma assembleia extraordinária para excluir aquele diácono. Tudo rápido também, uma pronta resposta àquele diácono embriagado que entrou na igreja. Aí ele assim falou para Billy Graham, um homem de autoridade mundial, espiritual muito forte: Dr. Billy, o que é que o senhor acha? Ele fala mais o mesmo texto que fala em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito Santo. Aí Billy Graham questionou: e os demais diáconos estão cheios do Espírito Santo? E criou um grande impasse. Então Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito Santo. O texto já citado de Lucas 13:58, os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Imaginar um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio da alegria do Senhor, confessando: a alegria do Senhor é a minha força, confessando: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E então eles estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Isto fará a diferença, e isso também resolverá muitos assuntos. E aqui então os discípulos, na leitura do capítulo 24, o texto inicial, Lucas 24, versículo 5, 6 e 7. Estando elas muito atemorizadas, Maria e Maria Madalena, e abaixando o rosto para o chão, os anjos disseram: por que buscais o vivente
entre os mortos. Porque buscais o vivente entre os mortos. Não está aqui, mas ressuscitou. É a grande diferença do Evangelho. É a grande diferença do cristianismo. Às vezes, quando vejo algum filme ou história dos grandes impérios, e a gente fica por um pouco verificando aquele líder poderoso, desde o Egito, Faraó, ou grandes imperadores em Roma, na Grécia, em vários países, reis poderosos, líderes poderosos, ou mesmo homens famosos, filósofos como Sócrates, Platão e tantos outros, escritores famosos, estadistas famosos como Abraham Lincoln, como Kennedy e tantos outros homens, Charles de Gaulle, o seu tempo, o seu período, o auge, o famoso maligno Hitler, Terceiro Reich, expressando grande poder, e mesmo líderes religiosos, eu falei? Líderes religiosos, pode ser Buda, pode ser Maomé, qualquer nome que seja, eles morreram e apodreceram, mas Jesus morreu e ressuscitou, e eis que estou vivo para todo o sempre, a promessa da sua palavra. Pode-se visitar na França, em Roma, na Grécia, no Egito, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em muitos países, e mesmo no Brasil, homens famosos, mas todos eles estão sepultados. Mas Jesus Cristo ressuscitou, e está escrito: verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já vai adiante de vós. E nós podemos ter esta mesma expectativa, esta mesma segurança que Jesus é vivo, que Ele está ao nosso lado, que Ele está em nós, que pela fé Ele habita em os nossos corações, e que Ele foi morto, ressuscitou, voltará com poder e grande glória, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Esta é a diferença. Ele ressuscitou, e a palavra de orientação era: e Ele já vai, Ele já foi adiante de vós, e Ele ressuscitou. E a palavra de Deus, como nós cantamos: porque eu vivo, posso crer no amanhã. A esperança, a expectativa de uma posição de fé, de uma confiança que Ele é vivo e que Ele voltará. Ele prometeu: não vos deixarei órfãos. Ele mandou outro Consolador, o Alter, aquele que caminha ao nosso lado, sendo seu representante legal. Mas Ele voltará para buscar a sua igreja. Por isso que nós também declaramos: tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ele vive, verdadeiramente ressuscitou o Senhor Jesus.
E nós podemos sempre também proclamar uma palavra de fé, uma palavra de ressurreição em cada circunstância da nossa vida, como que dizendo: eu creio pela minha fé que Ele vive e que Ele está cuidando deste assunto. Eu creio pela minha fé que Ele vive e Ele já está à minha frente, rompendo as barreiras, quebrando os portões de ferro. Eu creio que Ele vive e que Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Eu creio que Ele vive e que a minha vida está entregue em suas mãos e nada temerei, porque Ele vive. E como Ele disse na sua palavra: porque eu vivo, vós também vivereis. E nós vivemos através dEle e alicerçamos a nossa fé no poder da sua ressurreição, que nos traz abrigo, que nos traz conforto, que nos traz segurança, que nos traz o abraço eterno de que Ele vive, que Ele morreu por nós, ressuscitou por nós e voltará por nossa causa para buscar a sua igreja. Coloque-se em pé com seu braço erguido para Ele, proclamando e declarando. Feche os seus olhos e, ao levantar a sua mão bem alto, o seu braço, declare: Ele vive, Ele habita comigo, Ele está comigo, Ele vai à minha frente, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Obrigado, Pai, porque podemos exercer fé e confiança na Tua palavra, que o Senhor é vivo e que o Senhor caminha entre o seu povo, caminha entre a sua igreja. Ele é vivo e declarou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vive e declarou, e declara agora: acaba de me ser dada toda a autoridade do céu e na terra. Obrigado, Pai, pela esperança maior, a esperança da ressurreição. Obrigado, Pai, porque a sepultura ficou vazia e a morte não poderá também reter a igreja, que há de ressuscitar, que há de ser transformada em um corpo de glória para louvor do Teu nome. Oramos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. E as palmas louvam.